Olá, boa tarde. Eu me chamo Guilherme Fernandes, sou idealizador aqui da Autodidata Marketing e eu vou explicar nesse vídeo como é que funciona o nosso plano básico de marketing digital. Por que plano básico? Porque é um plano direcionado a MEI, profissional liberal, a pequenas empresas. Então a ideia aqui é oferecer uma solução completa para um profissional, para uma empresa pequena, né? E o que seria essa estrutura completa? Aqui no site da Autodidata Marketing, você pode olhar aqui, né? Nós estamos aqui na página inicial, mas se você vier aqui para a parte das nossas soluções, isso tudo é o que está incluído no plano básico de marketing digital. Deixa eu aparecer aqui do lado, se não for atrapalhar, pronto. Ok, então nós começamos com a análise do perfil do cliente. O primeiro passo é entender qual é o perfil daquele cliente, entender o negócio dele tão bem quanto o próprio dono. Então a primeira coisa que nós fazemos é uma análise do perfil da empresa para identificar, né, exatamente o que ele faz, qual é o nicho dele, qual é o ramo, e aí depois nós vamos fazer uma análise do mercado, nesse caso o mercado concorrente. Porque com base no mercado concorrente, nós podemos perceber quais são os pontos fortes e os pontos fracos do nosso cliente. E em seguida nós vamos definir qual é o público-alvo. Porque a ideia do marketing é você entender qual é o seu cliente e encontrar o cliente certo para ele e fazer com que esses dois se encontrem no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Então, depois que nós definimos o público-alvo, nós vamos construir o que a gente chama de persona. Persona é um personagem fictício que reúne as principais características do nosso cliente, tá? Então, quando nós desenvolvemos o site, logomarca, as campanhas de anúncio, tudo mais, é pensando nessa persona. Por exemplo, uma empresa que atende mais mulheres do que homens, nós vamos direcionar para as mulheres, não que não alcance os homens também, mas a gente sabe que o público principal é o público feminino, então nós direcionamos para o público feminino, porque é o público principal. Faixa etária, faixa de renda, localização, tudo isso são informações que a gente identifica do público-alvo e constrói essa persona para poder direcionar as campanhas de marketing. Depois que nós fazemos isso, caso o cliente ele ainda não tenha uma logomarca, primeiro passo, nós criamos uma logomarca, porque essa vai ser a identidade visual da empresa que vai se refletir nas cores do site, no design que será utilizado, nas informações contidas no site. Então, a identidade visual começa pela logomarca. Em seguida, o domínio, a criação do site, um site institucional onde você apresenta quem nós somos, quais são os serviços que nós oferecemos. Então, nessas soluções, depois que nós criamos o site com o conteúdo, o domínio, nós fazemos o registro do domínio www.suaempresa.com.br, isso se a empresa não tiver, ok? Porque muitas vezes a gente também pega cliente que já tem site, então a gente aproveita o que já tem e melhora, mas se não tiver, nós construímos tudo isso do zero. O domínio, com o site com registro de domínio, certificado de segurança SSL, que é imprescindível hoje em dia para os sites, a logomarca, como eu já falei, o endereço de e-mail comercial, contato@suaempresa.com.br. A localização da empresa no Google Meu Negócio, o perfil da empresa no Google Meu Negócio é essencial. Nós já começamos a providenciar o registro da localização da empresa no Google antes mesmo da gente começar a construir o site. Logo que a gente acaba de fazer a análise de perfil, a identificação do mercado, nós já passamos para fazer o registro da empresa no Google Maps. E aí sim, depois que a gente tem toda essa estrutura, hospedagem. Hospedagem é o quê? Para você ter um site ou um e-mail que fica 24 horas no ar, fica à disposição 24 horas no ar, é preciso que esse site, esse conteúdo esteja em um computador que fica ligado 24 horas por dia. Isso é uma hospedagem, é um serviço de hospedagem. Então,
a gente procura oferecer uma solução mais completa para os nossos clientes. E aí sim nós passamos para a parte das campanhas. Essas campanhas podem ser na plataforma do Google Ads. Geralmente a gente começa com a plataforma do Google Ads, mas elas também podem se estender para o Meta Ads. Agora, isso vai depender muito do perfil do cliente e principalmente do orçamento que o cliente, ou seja, quanto ele quer investir nas campanhas de anúncio no marketing da empresa dele. Então é esse. Isso aqui é o pacote do plano básico de marketing digital. Aí, naturalmente, você pode me perguntar, mas tá bom, e quanto é que sai o valor desse serviço? Bom, primeira coisa, nós trabalhamos com um plano fidelidade de 12 meses, porque o valor que nós cobramos é um valor que vai diluindo ao longo dos meses o custo que a gente tem, principalmente no início, análise do perfil do cliente, identificação do mercado, construção do site, tudo isso, só o site, se nós fôssemos cobrar apenas a construção do site, isso aí já ia girar em torno de R$4.000 só o site. Mas como a gente tem todo esse serviço que é feito além da manutenção, a gente cobra um valor mensal que deixa mais fácil para o cliente poder contratar o nosso serviço. Nós fizemos uma pesquisa para ver quanto uma empresa ela deveria investir no marketing da sua empresa, né, no seu negócio. Então, assim, da mesma forma que um padeiro ele precisa de trigo para poder fazer o pão, ou seja, o trigo é o insumo do trabalho dele, sem trigo ele não consegue fazer o pão, mas também não adianta nada ele ter o pão e ele não ter o cliente para comprar o pão. Então, o cliente é o insumo do negócio. Se você não tem cliente, você não consegue manter um negócio. E muitas vezes as empresas elas acabam pecando nesse aspecto do investimento com esse insumo essencial que é o cliente. Então, assim, muitas agências, eu fiz várias pesquisas com empresas de marketing para fazer um levantamento de quantos % uma empresa deveria destinar para o orçamento de marketing. E esse orçamento ele gira entre 5% a 15% do valor destinado a marketing, dependendo do tipo de empresa, do porte da empresa, do quanto tempo essa empresa já está no mercado, se a marca já está consolidada ou não. Existem vários fatores. Por isso a gente definiu um valor médio de 10% como sendo o nosso parâmetro que a gente utiliza aqui como guia. Se a empresa ela tem como um objetivo, uma meta de faturamento mensal, vamos supor, vou colocar um valor baixo aqui, 10 mil por mês, então ela deveria destinar desse faturamento desejado. Tá? Se ela deseja faturar 10 mil, então ela deveria investir 10% desse valor em marketing, ou seja, R$1.000. Se a empresa ela deseja um faturamento de 100 mil, ela deve investir 10 mil. Agora, não vai funcionar se a empresa ela quer um faturamento de 10 mil e ela faz um investimento em marketing de, ao invés de 10%, 5%. Muito provavelmente, o que ela vai ter de resultado com esse investimento vai ser o equivalente a R$5.000. Mas o que nós fazemos independente do porte do cliente, independentemente qual é o objetivo de faturamento? Porque, de qualquer maneira, todo cliente de pequeno ou de médio porte, de faturamento de R$7.000 ou faturamento de R$50.000 para cima, nós temos que criar o site, configurar, fazer toda a estrutura inicial, e isso leva algum tempo, algumas semanas de trabalho. E aí nós criamos as primeiras campanhas e vamos fazendo os testes para ver o resultado. Isso leva tempo, por isso que independentemente do porte do cliente, nós começamos, o start do nosso serviço começa com um orçamento de R$700. Porque R$700 seria o equivalente a 10% do faturamento de 7 mil, que é o limite do faturamento mensal do MEI, é 7 mil. Então, se você é um MEI que tem um faturamento de 3 mil, 4 mil, você deseja um faturamento de 7 mil, você vai começar fazendo um investimento de R$700 no marketing do teu negócio. E aí nós vamos escalando. Conforme você vai alcançando os resultados, aí você vai aumentando o investimento nas campanhas e nós vamos escalando. Como é que funciona essa questão do orçamento de 10%? Então, nesse caso, por exemplo,
num orçamento de 10 mil, vamos colocar, fica mais fácil fazer a conta assim, seria 10%, o objetivo de faturamento é 10 mil, então o investimento em marketing, o investimento bruto em marketing seria de 10%, ou seja, R$1.000. Desses R$1.000, 40% é destinado à nossa agência, que vai fazer toda a gestão de marketing, e isso já inclui os custos com... Tudo isso que eu já falei aqui já está incluído nesse pacote a manutenção, ou seja, sempre 40% desse orçamento destinado a marketing é da agência e os outros 60% é destinado ao pagamento de anúncios. Aí vai ser anúncio no Google Ads, no Meta Ads, vai depender do porte do cliente, né? Do porte de investimento. Então, por exemplo, nós só trabalhamos com as plataformas do Google Ads e do Meta Ads se o orçamento para a campanha, para os anúncios, ele for pelo menos de R$50 por dia, para a gente poder ter capacidade de fazer anúncios tanto no Google quanto no Meta. O orçamento tem que ser no mínimo R$50 por dia de anúncio. Mas se for menor do que R$50, então vai depender do nicho, do perfil do cliente. Aí nós vamos verificar se o anúncio, se nós vamos trabalhar com campanha no Google ou no Instagram, no WhatsApp e por aí vai. A questão também de gerar conteúdos para postagens, insights, isso daí também depende do porte do investimento. Claro que se é um cliente de pequeno porte que faz um investimento de R$700, isso não está incluído o serviço de gerar conteúdo para redes sociais. Isso daí seria para um cliente que já está num porte bem acima, porque isso exige, né, maior dedicação, criação de conteúdo, arte e por aí vai. Mas assim, começando com esse orçamento de R$700, a gente pode dar o start. E aí, conforme o cliente ele vai percebendo o retorno que ele tem com esse investimento, aí ele vai decidir se ele quer passar para o próximo nível, né? A nossa sugestão é que escale de 700 para 1.400, e aí vai aumentando, dobrando, se for o caso. E aí sim, conforme vai aumentando o valor de investimento em campanha, aí nós vamos criando mais versões de anúncios no Google, no Meta e por aí vai. Aonde for necessário que a gente perceba que vai trazer maior resultado para o cliente, dependendo do perfil de cada cliente, a gente vai fazendo esse trabalho. Então é assim que funciona o trabalho da Autodidata Marketing com o nosso plano básico de marketing digital. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato aqui, se você, não sei através de qual caminho você pegou esse vídeo, está assistindo esse vídeo, pode ser por um WhatsApp, pode ser por e-mail, você pode vir aqui no nosso site, tá? Da autodidatamarketing.com.br e entrar aqui no nosso formulário de contato e enviar mensagem por aqui pelo formulário, ok? Ou então você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, o 21 96 973 8008, ok? Então repetindo, 21 96 973 8008. Então, se você tiver qualquer dúvida, tiver interessado em saber mais informações, entre em contato com a gente, que a gente vai estar aqui à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. Até a próxima.